Eu tenho certeza que se você está começando a atender pacientes com coluna, se você já atende pacientes há algum tempo, se você está nessa jornada, nesse caminho de querer se tornar um especialista em coluna, eu tenho certeza que esses pacientes são muito comuns no seu dia a dia. Eu estou falando aqui dos pacientes crônicos, os pacientes que estão sentindo dor há muito tempo, pacientes que apresentam crenças negativas, pensamentos negativos. Eu não vou melhorar, isso aqui nunca vai passar, pacientes com uma catastrofização, né, uma preocupação excessiva com o que está acontecendo. Esses pacientes, muitas vezes, eles são mais desafiadores para nós do que os próprios pacientes agudos, com uma intensidade de dor alta, o paciente travado, com muita dor. Esse paciente crônico, muitas vezes, ele não tem uma dor alta, ele vai falar para a gente que ele está com uma dor nota 4, 5, numa escala de 0 a 10. Mas essa dor ela não passa. Ele tem períodos um pouquinho melhores, mas essa dor ela sempre volta. Ele faz tratamentos, ele vai no quiropraxista, ele vai na acupuntura, ele faz o RPG, ele faz a fisioterapia convencional, mas ele sente uma melhora ali momentânea, mas depois de um tempo essa dor volta. E muitas vezes esses pacientes eles não melhoram muito por conta dessas crenças negativas, desse comportamento perante a dor que esses pacientes têm. Muitas vezes acreditam que o exercício é ruim, que fazer exercício pode aumentar a dor, não tem a consciência de que pensamentos negativos, de que a baixa autoeficácia, né, ou seja, aquele comportamento de que não vai passar, não vai resolver, ele não vai enfrentar essa dor, ele não tem participação na melhora dessa dor, ele sempre terceiriza essa dor. Né? Eu não melhoro porque o remédio não faz efeito, eu não melhoro porque aquele tratamento não é eficaz, eu não melhoro porque o que eu tenho é muito grave e nada vai melhorar. É um comportamento perante a dor ruim, de baixo enfrentamento, de baixa autoeficácia. E para a gente conseguir ajudar esses pacientes, a gente precisa mudar o comportamento desse paciente perante a dor. E é isso que a gente vai conversar um pouco melhor, vai se aprofundar um pouco mais nesse vídeo, no vídeo de hoje. Eu sou João Vitor Beraldi Lima, sou fisioterapeuta e se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva aqui para que toda segunda-feira você receba um vídeo novo sobre coluna lombar e que você se torne cada vez mais um especialista, uma pessoa capaz de ajudar os pacientes a voltar a ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, tá? Voltando então ao assunto do vídeo, o mais importante para a gente ajudar esses pacientes não vai ser uma técnica milagrosa, não vai ser a terapia manual, não vai ser, aliás, não vai ser só a terapia manual, não vai ser só os movimentos repetidos, não vai ser só o exercício. Esse paciente, ele precisa mudar o comportamento dele perante essa dor. Ele precisa olhar para aquilo que está acontecendo de uma maneira diferente. Ele precisa encarar que essa dor ela pode passar, ele pode melhorar, ele pode voltar a se exercitar, ele pode voltar a fazer aquilo que ele gosta. Mas, para a gente ajudá-lo, a gente precisa passar essas boas informações e essas boas informações precisam fazer sentido para ele. Não adianta a gente só falar que dor não é igual a lesão, que hérnia de disco não significa sentir dor, que existem pacientes com hérnia de disco, mas que não sentem dor. Então, a gente precisa criar uma aliança terapêutica muito legal, ou seja, o paciente ele precisa confiar no nosso trabalho, ele precisa confiar naquilo que a gente está falando para ele, para que essas informações façam sentido. A partir do momento que ela faz sentido, ele começa a pensar sobre. E se ele começa a pensar sobre aquilo que você está falando, ele começa a mudar o seu comportamento. E quando ele muda o seu comportamento, quando ele passa a ter menos medo da dor, ele começa a enfrentar. Ele enfrenta e o enfrentar essa dor faz com que ele se recupere. Então, mais para frente do vídeo, eu vou mostrar para vocês um ciclo de evitação e medo que simplifica muito bem esse raciocínio, tá? Então, quando a gente pensa nesses pacientes em principalmente criar uma aliança terapêutica, a gente facilita todo esse processo, a gente facilita com que ele acredite naquilo que a gente está falando. E quando ele acredita no que a gente está falando,
fica mais fácil de ele mudar de comportamento, tá? Então, eu falo muito isso para os alunos do MAT, a importância dessa comunicação, a forma como a gente vai falar para o paciente essas informações, a forma como a gente quer ajudá-lo a mudar de comportamento e como é importante a comunicação e como é importante a gente construir a aliança terapêutica para que isso fique cada vez mais forte e ele passe a aderir ao tratamento, a aderir àquilo que você está pedindo para que ele faça em casa, tá? E dessa forma ele comece a enxergar uma possibilidade de melhora. Porque esses pacientes, muitas vezes, eles vêm buscando um alívio momentâneo. Ele fala, faz tanto tempo que eu sinto essa dor, eu já fiz tanto tratamento, e eu sei que isso aqui vai melhorar um pouco, mas depois essa dor vai voltar. E é importante que, para esses pacientes, que você questione por que você pensa desse jeito. Porque muitas vezes foi falado para ele isso. Me falaram que dor lombar, que dor nas costas, que hérnia de disco é assim mesmo, que eu sempre vou ter dor, eu sempre vou sentir dor. E a gente precisa, através dessa informação, daquilo que ele traz, ele pode, se você pergunta para ele, né, por que você acha que você não vai melhorar? Por que você acha que você está sentindo essa dor? Por que você acha que faz 5 anos que você sente dor, que você já passou por diversos tratamentos e nada disso melhora? Quando você faz essas perguntas mais abertas e você escuta o que o paciente está querendo te dizer, você começa a entender o pensamento dele com relação à dor dele. E isso que é fundamental para nós fisioterapeutas para a gente conseguir ajudá-lo a mudar de comportamento, porque a gente vai trazer informações, a gente vai conversar com ele, a gente vai trazer dados científicos, a gente vai falar sobre dor com esses pacientes a partir daquilo que ele já acredita. Quando a gente quer mudar o comportamento, quando a gente quer fazer com que o paciente de fato melhore, quando a gente quer que ele melhore o sono, quando a gente quer que ele comece a se exercitar, que ele perca medo do movimento, a gente não pode fazer isso de uma forma agressiva. Assim, você tem que fazer isso, você precisa fazer isso, se você não fizer isso, isso não vai ser bom para você. Se a gente agir dessa forma, se comunicar dessa forma, o paciente ele vai criar uma barreira e a gente não vai conseguir fazer com que ele mude de comportamento. A gente vai criar um muro nessa relação. A gente não vai ter aliança terapêutica. Então, explicar para o paciente, fazer perguntas abertas, escutar tudo que ele está te falando e propor mudanças, ao invés de impor, vai fazer com que o tratamento ele seja melhor e pode facilitar esse processo que ele mude o comportamento dele perante a dor. Então, o mais importante de tudo isso é escute o seu paciente, faça perguntas para entender o que ele pensa sobre essa dor, o que falaram para ele ao longo dessa vida. E se você acha que naquele primeiro momento, na sua primeira avaliação, na sua primeira consulta, você ainda não criou uma aliança terapêutica, o paciente ele não está muito acreditando em você, ele está com uma postura um pouco mais fechada, os braços cruzados, sentado lá para trás da cadeira, por exemplo, enquanto você conversa com ele, são posturas, são linguagens corporais que ele ainda não está em conexão com você. Mas, se você observa que quando você arregala os olhos, você faz alguma expressão, esse paciente ele repete, se você vê que a sua posição está muito parecida com a posição dele, se ele está muito sentado, se ele está com os braços do jeito parecido com o que você está ali, talvez já exista essa conexão, já exista esse rapport que a gente costuma dizer. E nesse momento, talvez você já possa começar a conversar com ele, a propor, né? Eu ia falar impor, e é o que a gente não quer. A gente vai propondo algumas mudanças ou uns pensamentos contrários, informações contrárias daquilo que ele acredita. Então, se ele pensa, por exemplo, que a protusão dele é a principal causa da dor, e a gente, naquele momento, naquela avaliação, naquela conversa, entende que talvez a protusão realmente seja apenas um achado no exame de imagem, que aquela protusão não tem relação com a dor do paciente, a gente pode falar para ele, por exemplo, que num estudo com mais de 3.000 pessoas, muitas pessoas apresentaram, mesmo sem dor lombar,
apresentaram protusões discais e que talvez essa protusão não seja de fato a causa dessa dor. E que dor lombar, a maioria delas, elas são inespecíficas, tem muita coisa acontecendo aqui, tem vários fatores que podem estar influenciando. Por exemplo, você me contou que você não está dormindo bem. O sono, ele é um fator que pode atrapalhar bastante a dor lombar. Se você não dorme bem, a chance de você sentir dor no dia seguinte, ela aumenta. E se você tem dor lombar no dia seguinte, o seu sono ele tem maior chance de ser ruim. Então a gente precisa te ajudar a dormir melhor, porque só o fato de talvez você dormir melhor, sua dor já possa começar a te ajudar. Então a gente vai conversando com o paciente à medida daquilo que ele vai contando para nós. Isso é a melhor forma de a gente construir uma aliança terapêutica e conseguir mudar o comportamento do paciente perante a dor. Então isso eu falo bastante para os alunos do MAT quando a gente vai falar desses pacientes mais crônicos, tá? Quando a gente vai tratar esses pacientes, a gente tem que ter um comportamento também um pouco diferente. Nosso principal objetivo é melhorar nossa comunicação, é criar uma aliança terapêutica e não ser só eficaz com a terapia manual, com o movimento repetido ou com o exercício. Para esses pacientes, na grande maioria deles, a escuta, de você entender de fato o que o paciente pensa, o que ele acredita, quais são as crenças dele, os medos dele, quais os objetivos dele, muitas vezes isso é muito mais importante do que de fato a técnica que a gente vai utilizar, tá? E então, para a gente ir finalizando esse vídeo, eu queria só mostrar esse modelo de medo e evitação, tá? Então eu queria que você prestasse um pouco mais atenção nisso, porque isso vai simplificar tudo que eu conversei com você até agora nesse vídeo, tá bom? Então vamos supor que o paciente ele tem ali uma lesão, um quadro agudo de dor lombar e ele tem uma experiência dolorosa, tá? Com essa experiência dolorosa, ele pode ter dois caminhos, tá? Ele pode não ter medo do que está acontecendo. Ah, eu tive uma dor lombar e tá tudo bem, foi como se eu tivesse torcido o tornozelo, daqui a pouco isso passa, eu vou voltar ao meu trabalho, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, vou continuar com os meus exercícios, talvez eu fique 1, 2 dias ali sem fazer muita coisa, mas depois eu volto. E aí ele confronta, porque ele não tem medo, ele não tem uma preocupação excessiva com o que está acontecendo com ele. E ele se recupera de uma forma rápida. Dentro de poucas semanas, ele está melhor. Mas existe aí 1/3 das pessoas com dor lombar que elas se tornam pacientes crônicos, né? Eles não se recuperam, eles não confrontam o que está acontecendo e eles vêm para muitas vezes, para esse ciclo aqui. Então, eles acabam tendo uma experiência dolorosa e muitas vezes eles têm experiências na família, experiências anteriores. Por exemplo, a mãe operou a coluna, a mãe está sempre com dor nas costas, o marido já fez cirurgia, a avó está em cadeira de roda por conta de cirurgia, já teve colegas de trabalho que travaram a coluna e ficaram sentindo muita dor. Então, eles têm experiências ruins que eles já têm na memória aquilo, que dor nas costas não é algo legal, dor nas costas é perigoso, dor nas costas vou precisar operar. Então ele já tem uma experiência que muitas vezes pode ser o primeiro episódio de dor dele, mas o arredor dele, as pessoas que convivem com ele, a experiência com a dor lombar ela não é legal. Esse paciente tem uma preocupação excessiva com o que está acontecendo, porque o entorno dele, as pessoas com quem ele convive, já teve experiências ruins com a coluna. Então ele faz essa associação e isso preocupa de uma forma maior do que deveria, tá? Então ele tem uma catastrofização um pouco dessa dor, né? Tem uma exacerbação dessa preocupação do que está acontecendo com a dor. E isso gera um pouco mais de medo, isso gera um pouco mais de preocupação com o que está acontecendo. Isso também gera uma hipervigilância. Ele fica mais preocupado com tudo que está acontecendo, com a forma como ele se mexe, ele começa a se mexer de uma forma mais rígida, ele evita pegar peso, ele evita se abaixar, ele evita fazer exercício, ele muda o comportamento dele por conta dessa dor. Ele começa a pensar na cadeira que ele vai sentar, se é dura, se é mole, se é confortável, como que ele vai sentar.
ele começa a mudar todo o comportamento da vida dele por conta dessa dor lombar. E isso vai trazendo um desuso, um descondicionamento, né? Uma incapacidade. E ele não vai saindo mais desse ciclo, porque tudo isso aqui, um descondicionamento, uma preocupação excessiva, um medo do que está acontecendo, uma hipervigilância, o mudar o comportamento dele todo da dor vai fazendo com que ele se mantenha nesse ciclo doloroso. E o nosso intuito aqui é explicar isso para o paciente e fazer com que a gente quebre esse ciclo. Então, quando a gente muda a forma como ele está enxergando a dor, se a gente conseguir fazer com que ele enxergue que o que está acontecendo com ele não é tão grave, que ele pode se mexer, que isso não vai fazer com que ele se lesione mais, que ele se machuque mais, que ele pode se abaixar, que talvez ele possa sentar de uma forma um pouco mais relaxada, que ele não precisa se preocupar tanto com a postura dele, talvez a gente consiga quebrar esse ciclo e aí fazer com que ele diminua o medo. E se diminui o medo com o que está acontecendo, ele confronta a dor lombar. Ele vai querer se recuperar de verdade. E aí a gente acaba sendo só um facilitador ao invés de um tratador. A gente consegue ajudar o paciente através da nossa conexão, da nossa aliança terapêutica, da forma como a gente se comunica, a ele a mudar o comportamento perante a dor. E esse paciente crônico é isso que a gente quer. É isso que eu trago para os alunos do MAT, é isso que eu falo bastante para eles, que a gente precisa ajudar o paciente a mudar o comportamento dele perante a dor com esses pacientes crônicos. Tá bom? Espero que tenha ficado clara essa mensagem para você, espero que você tenha um olhar diferente agora para os seus pacientes crônicos e espero que você também consiga prestar mais atenção na forma como você está se comunicando com esses pacientes para que ajude ele a mudar de comportamento perante a dor. O mais importante para esses pacientes crônicos é que a gente mude esse comportamento. Tá bom? Segunda que vem, um próximo vídeo. Até mais!